O segundo milagre de Jesus está descrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Ouça a palavra de Deus. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. As pessoas do tempo de Jesus precisavam ver sinais e maravilhas para acreditar na mensagem que ele trouxe. Nós não somos muito diferentes. O texto lido revela que o oficial do rei ficou muito perturbado, pois seu filho estava morrendo. Ele estava doente e provavelmente não se recuperaria. Aparentemente, a declaração feita por Jesus, se não virdes sinais e milagres, não crereis, demonstrava insensibilidade com o desespero daquele pai. Por que Jesus disse isto, ao invés de seguir com o pai e realizar a cura? A razão do comentário de Jesus é que a morte física não devia ser a única preocupação daquele homem. A morte espiritual, com a eterna separação de Deus, é com a qual o oficial do rei e nós precisamos realmente nos preocupar. E para evitar a segunda morte, só confessando Jesus Cristo como Senhor e o aceitando como Salvador. Jesus não estava indiferente ao problema do homem, pois diante da súplica do oficial do rei pela vida de seu filho, Jesus age e realiza o milagre. Ele disse ao homem que seu filho vivia. Ao não atender imediatamente o pedido do oficial do rei, Jesus não negligenciou os cuidados e preocupações daquele pai, mas o que Jesus fez foi cuidar da questão maior, a salvação, antes de lidar com a questão que o homem lhe trouxe. Quantas vezes vemos as pessoas querendo a bênção de Deus, mas rejeitando o Deus da bênção? Aquele homem finalmente percebeu o que Jesus queria que ele entendesse. E quando voltava para casa, confiando na promessa de Jesus, encontrou-se com um servo que lhe falou da cura do filho, tendo ocorrido no exato momento em que Jesus falou: teu filho vive. Observe o que as Escrituras nos dizem a seguir: o homem creu, assim como toda a sua família. Amados, a verdade maravilhosa que esse milagre revela sobre o nosso Salvador é que ele atende às nossas necessidades, não necessariamente o que pedimos, pois como diz o Senhor, antes mesmo de rogarem, eu os atenderei, ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Muitas vezes oramos e levamos as nossas petições ao Senhor, mas com a atitude de querer resolver as nossas demandas. Não queremos largar o problema aos cuidados de Deus. E a razão pela qual agimos assim é que não vemos as coisas como o Senhor as vê. O oficial do rei não viu que havia um problema maior do que apenas o filho estar doente. A conversa com Jesus plantou uma semente em sua mente e em seu coração, que ao saber do cumprimento do milagre, germinou e cresceu em fé. Deus age de uma maneira surpreendente também conosco. Jesus conhece nossas necessidades melhor do que nós. O Espírito Santo ora por nós gemendo, mesmo que não saibamos orar por nós mesmos. Lembre-se,
Deus está envolvido ativamente na identificação de nossas necessidades mais profundas e está cuidando para respondê-las. Deus revela um amor imensurável, pois Ele sabe o que é realmente necessário e cuida para suprir aquilo que precisamos. Ao orar hoje com orações de súplica, lembre-se de que enquanto Deus ouve sua necessidade, Ele vê coisas que você não vê. Portanto, quando Deus agir de maneira inesperada em algumas de suas petições, não fique chateado ou indiferente. Em vez disso, fique agradavelmente surpreso, porque isso significa que, embora Ele ouça a sua petição, Deus age com base no conhecimento dele e não no seu para realizar o que você precisa. O Senhor faz isso porque cuida de você e de mim com um amor incalculável e incomparável. E quando Ele o surpreender dessa maneira, volte-se a Deus em oração, com ações de graças, porque Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Amém.